de sorte, eu sou Thiago Rosário, historiador, mestre em História Social e professor. E hoje vou falar sobre os povos astecas e incas. Você sabia que antes da chegada dos europeus já existiu grandes civilizações na América? Com cidades enormes, agricultura avançada e sistemas políticos complexos. Pois é, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho de duas delas. Vamos começar pela civilização asteca. Onde é que eles viviam? Na região hoje do atual México. E a gente conhece esses povos pelas ruínas e objetos encontrados. A gente tem acesso ainda à mitologia, à tradição oral, aos registros também feitos pelos espanhóis que, quando chegaram aqui na América, encontraram esses povos, e também pela sua escrita deixada, uma escrita com formas de desenho, uma escrita pictográfica. Tem sua origem lá no século XIV, com a fundação da cidade de Tenochtitlan. E o que é interessante pela mitologia asteca é que eles iriam construir uma cidade, né? Os originários astecas, eles eram nômades. Então eles iriam construir sua cidade onde eles encontrassem uma coisa bem específica, que era uma águia comendo uma cobra em cima de um cacto. E encontraram lá no lago Texcoco, que foi onde fundaram a cidade de Tenochtitlan, construída numa ilha, e depois construíram ilhas artificiais para maximizar a cidade. Dominaram também outros povos e, a partir dessa dominação, eles cobravam tributos. Então eles vão formar como se fosse um império, né? Usando, claro, a força militar e também sistemas de aliança. E com isso eles vão dominar um vasto território ali na Mesoamérica, para a América do Norte. Era uma sociedade hierarquizada, ou seja, existiam escalas de poder, tá? O imperador, claro, em primeiro lugar, depois os nobres, sendo composto aí por sacerdotes e militares, e depois camponeses, artesãos, comerciantes e, por último, pessoas escravizadas. Já a economia tinha muita força na agricultura, principalmente na produção de milho, mas também tinha a presença do comércio, do artesanato. E o que é interessante são o desenvolvimento das chinampas, que são ilhas artificiais, tendo em vista que eles fundaram uma cidade em cima de um lago, né? Então apesar de existir uma ilha dentro desse lago, né, existia o problema de ter terra disponível para a prática da agricultura. Então eles construíram ilhas artificiais para plantar, e essas ilhas artificiais eram chamadas de chinampas. Eles também tinham uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em diversos deuses, e ela era muito importante para a vida social dos astecas. Agora vamos lá para a civilização inca. Eles viviam na região dos Andes, ou seja, uma região montanhosa, ali pelo atual Peru e os países vizinhos. Tá, lembrando que os astecas é no atual México, então que o povo asteca era o chamado de mexicas. E os incas vai ser nos Andes, no atual Peru e Redondeza. Então vai ter características diferentes, apesar de estarem na América. Um dos lugares mais emblemáticos dos Incas são as ruínas de Machu Picchu. Nessas ruínas também são encontrados diversos objetos. Há também relato dos espanhóis, porque os espanhóis, quando chegaram na América, também existia ainda o povo Inca. Então a gente vai ter acesso também às tradições orais. Outra coisa aí pra gente comparar, tá? É que o tipo de sociedade que se desenvolveu entre os astecas permitiu com que eles desenvolvessem a escrita, uma escrita pictográfica. Já os incas não desenvolveram escrita. Mas as duas sociedades existiam comércio, então necessitava de registros. E os incas desenvolveram uma forma de registro chamada quipus, que é o registro com base em cordas e nós. Nunca esqueçam disso, tá bom? Toda sociedade que desenvolve comércio vai ter que desenvolver algum modo de registrar, tá? É pela escrita ou outras técnicas. No caso, os incas desenvolveram os quipus. A base da sociedade inca era os Ainus, que são as comunidades liderados pelos curacas, e funcionava na base da ajuda mútua, da reciprocidade.
A capital do Império Inca é a cidade de Cusco. E o líder supremo Inca, o imperador Inca, era chamado de Sepa Inca. Lembrando que é uma sociedade que se desenvolveu a partir de uma teocracia, ou seja, o poder político junto com o poder religioso andavam, né, em conjunto com a figura do imperador, do Sepa Inca. Então, esse governante ele era visto como divino, tá? Houve uma organização militar e, consequentemente, conquistas militares e aliança também com outros povos, formando aí um império na América do Sul. O império da região central e norte era o Império Azteca e o império da região sul era o Império Inca. E para conectar esse território foi construído diversas pontes e estradas, tá? Mas não era uma coisa muito larga, tá? Era o necessário para passar uma pessoa ou uma quantidade de pessoas em fila. E o Sepa Inca, ele era muito preocupado sobre as informações. Então, existiu aí diversos mensageiros a todo momento entre as cidades para manter o imperador informado. Na agricultura, praticaram a plantação do milho e da batata e de outros produtos. Também, só que tem um problema para desenvolver a agricultura, é que eles viviam em montanhas, e nessas montanhas não tinham terra plana o suficiente para praticar agricultura. Então eles modificaram essas montanhas para poder praticar agricultura, criando um sistema de andames, que era um sistema complexo de irrigação e de terraplanagem em degraus da montanha para poder ser possível a prática da agricultura. Lembrando que não existia propriedade privada, tá? Então, essas terras eram de uso comum da sociedade. Então, assim como os astecas desenvolveram as ilhas artificiais por conta da demanda da sociedade em ter terra em cima de um lago, já os incas desenvolveram um sistema de degraus nas próprias montanhas para conseguir desenvolver a sua agricultura. Vamos lá, os incas tinham uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em diversos deuses, muito ligados aí à natureza. Inclusive, o Sepa Inca podia ser muito relacionado ao Inti, que era o deus Sol, tá? E aí chega o momento das conquistas espanholas, o momento em que esses impérios vão ser perturbados por um estrangeiro, que são os europeus chegados aqui na América e que encontraram o povo asteca e o povo inca. E os espanhóis vão acabar conquistando todos os dois impérios, principalmente pela superioridade militar, tendo em vista que eles tinham armas de fogo, armas de metais muito mais eficientes na guerra. Além disso, foram trazidas pelos europeus, pelos espanhóis, muitas doenças, e isso vai favorecer com que haja um enfraquecimento das sociedades astecas e incas. Além disso, existiam grupos dominados pelos astecas e pelos incas que queriam também liberdade e viram a possibilidade de conseguir sua liberdade apoiando os espanhóis. Então, os espanhóis usaram uma aliança com os povos que eram inimigos dos astecas, inimigos dos incas, para poder combater eles. Então, o resultado disso foi a queda dos dois impérios da América. Vamos lá ver o que a gente aprendeu hoje, né? Os astecas e os incas eram civilizações muito complexas. Tinham organizações políticas, econômicas e culturais bem avançadas. E construíram grandes cidades e dominaram técnicas incríveis para tentar lidar com a natureza e suas demandas. Então a América ela já tinha história, e uma história muito rica, muito antes da chegada dos europeus, que a muito custo acabaram dominando esses povos e destruindo boa parte da cultura, tanto material quanto imaterial. Então, gente, se você gostou dessa aula, deixa aquele like, compartilha e comenta aqui qual dessas civilizações você achou mais interessante, os astecas ou os incas. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.